vou entrar hoje num tema que às vezes a gente não aborda muito, que é um tema bastante delicado. Mas é impossível a gente falar em adoração genuína, em adoração de verdade, em viver uma vida de adoração, sem falar a respeito de adorar a Deus em meio às dificuldades, adorar em Deus em meio à luta, adorar em Deus em meio aos fracassos, adorar a Deus em meio ao sofrimento. O título da mensagem hoje é Adorando a Deus no Sofrimento. Jesus Cristo nos diz assim que no mundo nós teríamos aflições, que os justos teriam aflições, que nós teríamos dificuldades. Ele chega para os seus discípulos e fala assim: se eu fui perseguido, imagina vocês o quanto vocês não serão perseguidos. Jesus, ele não esconde nada de nós, e às vezes, na tentativa de ser cada vez mais atraente, como se o Evangelho precisasse disso. O Evangelho já é atraente por si só, pela graça do Espírito de Deus. Às vezes a gente não usa, a gente não aborda tudo isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz realmente que nós passaríamos por dificuldades, mas que nós não seríamos abandonados em meio a elas. Como diz o profeta Isaías, nós passaríamos pelo fogo, mas essas chamas não nos queimariam, passaríamos pelas águas, mas essas águas não nos afogariam. O que nós temos? Nós temos dificuldades, mas nós temos um Deus que caminha conosco em meio à dificuldade. E se nós caímos na armadilha de adorarmos a Deus somente quando todas as coisas estão soprando a nosso favor, na maior parte da vida a gente vai deixar de adorar. A gente precisa adorar a Deus em todo o tempo, e adorar a Deus em todo o tempo só vai ser uma realidade quando a gente aprender que nós devemos adorar a Deus no sofrimento. Foi aberto o culto com a música Creio. Eu acho que ela resume bastante o tipo de fé que nós temos. Nós temos uma fé de origem pentecostal. Nós cremos em milagres, amém, igreja? Nós queremos um Deus que tudo pode mudar. Nós queremos um Deus que fez o céu, a terra e o mar, como nós cantamos. Mas às vezes as coisas não andam do jeito que a gente esperava que andasse. Às vezes nós enfrentamos dilemas onde a gente olha para a vontade de Deus e a gente fica ali sem saber o porquê Deus fez aquilo que Ele fez. E a gente, em meio à ira, à raiva, à falta de compreensão em relação a isso, muitas vezes a gente vai até para o debate com Deus, né? Deus, por que isso está acontecendo desse jeito? Mas não eram esses os meus planos, mas não era isso que eu queria. E no meio de tudo isso, igreja, é importante a gente entender a soberania desse Deus. E aí, se as coisas não acontecem como nós queremos, nós vamos orar até o fim. Eu gosto muito disso. A gente vai orar pelo milagre até o fim, a gente vai orar pela bênção até o fim. E se por um motivo que a gente não sabe explicar, e a gente tem que ter humildade para dizer que nós não temos uma capacidade, um raciocínio possível de alcançar aquele que criou o universo. Deus não cabe na nossa cabeça. E se um dia couber, você não entendeu o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que criou o universo. Um Deus que criou o universo não é um Deus absolutamente compreensível, não dá para a gente descobrir tudo o que Ele faz. Quem pode sondar, né, os pensamentos de Deus? É Ele que nos sonda, é o contrário. E quando a gente se depara diante de uma situação, a gente ora, a gente busca, a gente clama, e se aquela situação não for revertida? Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade porque nós não conhecemos todos os caminhos, nós não entendemos porque que Deus fecha algumas portas, nós ficamos surpresos por Deus permitir algumas coisas, e a gente questiona a Deus diante de tudo isso. E se Deus não fizer? Eu gosto dessa explicação, eu creio até o fim. E se eu não vir? E se Deus não fizer aquilo da maneira que eu esperava? E se eu não tiver a vitória aqui na terra da maneira que eu imaginava? Eu tenho a plena convicção da coroa que me aguarda ali, da coroa que Cristo ganhou para nós. Igreja, nós cremos um Deus que faz milagres agora, mas nós nunca podemos perder a perspectiva de que o maior milagre, a maior bênção é a nossa salvação em Cristo Jesus. A nossa maior satisfação quando nós estivermos com Jesus Cristo na glória. Nada que você viver na terra, nada que você consumir, nada que você comprar, nenhum aplauso que você receber, se compara à plena presença do Espírito Santo de Deus por toda a eternidade. Então a gente precisa estar focado nessa eternidade. Aleluia, igreja, glória a Deus. Amém, Jesus. Convido você a abrir comigo em Abacuque capítulo 3.
O título da mensagem, então, é Adorando a Deus no Sofrimento. A gente precisa aprender a viver isso. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 16. Abacuque está naquela situação onde ele pede uma intervenção de Deus, e Deus fala assim: eu não vou fazer. Complicado, né? Ouvir um não de Deus. E aí ele fala: Deus, mas como assim? Eu vou destruir Israel. Aí ele fala: não, Deus, mas não destrói Israel, Israel é o teu povo. O Senhor está entendendo alguma coisa errada aí, Deus, né? E ele começa um debate com Deus, ele faz perguntas dificílimas no capítulo 1. No capítulo 2 tem uma resposta que vai ecoar por toda a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. E aqui no capítulo 3, ele vai enfrentar a dificuldade, ou o desafio, ou o aprendizado de adorar a Deus no sofrimento. Olha o que diz Abacuque 3,16. Ouvi isso, ou seja, toda uma profecia que Deus ia fazer coisas terríveis, tá? Eu ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. As más notícias estremecem a gente. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. E aí ele diz: tranquilo, se você puder grifar, eu fiz isso na minha Bíblia. Tranquilo, só o tranquilo. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. Por que Abacuque espera tranquilo o dia da desgraça, igreja? É um grande desafio para nós, não é? Numa sociedade que diz assim, que quanto mais você tiver, melhor, que você pode tudo, que você tem tudo, que você tem direito a tudo. Quando nós olhamos para uma situação de desgraça, de dificuldade, e Abacuque diz assim: tranquilo esperarei o dia da desgraça, dá um nó na nossa cabeça. Mas o Espírito Santo, ele está nesse lugar para desatar esses nós, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir, e o diabo tem matado esperanças, mudado os nossos pensamentos, destruído os fundamentos que baseiam o Evangelho. Mas essa noite, essa manhã, é o espaço de Deus onde essas coisas vão ser consertadas, né? Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Tranquilo esperarei o dia da vingança, que virá sobre o povo que nos ataca. E aí ele começa a dar umas declarações mais famosas da Bíblia, né? Mesmo não florescendo a figueira, desgraça, e não havendo uvas nas videiras, sofrimento. Mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim aí se você puder grifar essa palavra, exultarei no Senhor. O que é isso, gente? É adoração no sofrimento. Ainda assim eu exultarei no Senhor. E se exultar não estava bom, ou se foi uma palavra que não ficou muito clara, a adoração aqui de Abacuque, ele continua: e me alegrarei. Vai faltar boi, vai faltar pastagem, vai faltar azeitona, vai faltar tudo, vai vir uma praga que vai arrebentar, mas eu espero tranquilo. Mas eu não espero só tranquilo, eu exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor. Olha só que passagem, igreja. Aleluia, Jesus. No Deus da minha salvação. Pode acontecer o que tiver que acontecer, que eu tenha uma rocha segura, um porto seguro, uma salvação que não falha, um Deus que garante a minha salvação, que é meu escudo e protetor. O Senhor, o soberano é aquele que faz aquilo que Ele quer. Ele é soberano, mas Ele faz aquilo que Ele quer de acordo com uma boa vontade, mesmo que nós não compreendamos. Ele é soberano porque nada pode afetá-lo. Ele é soberano porque não há disputas para Ele. Ele é soberano porque todo o poder está nas mãos dEle. O soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. O que Abacuque está fazendo? Adorando a Deus no sofrimento. Eu peguei aqui um personagem que ele ensina muito a gente. Se você for bom de endereço aí, vai comigo para Romanos capítulo 4, verso 18. Se você demorar ou isso te distrair, continua atento na pregação e a gente vai caminhando, e você pode buscar isso no vídeo depois. Romanos capítulo 4, verso 18 diz assim: Abraão contra toda esperança em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor.
Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Aleluia. Eu vejo que isso não é fácil. O primeiro sofrimento que eu queria destacar aqui é o sofrimento da espera. Esperar não é fácil, não é, igreja? A gente espera, quando é jovem, um namoro, depois a gente espera um casamento, a gente espera um emprego, a gente espera uma faculdade, a gente espera uma promoção, a gente espera uma cura. A sala de espera é um dos lugares onde nós passamos a maior parte da nossa vida. E se a sala de espera for um lugar de tristeza e de ausência de adoração, quão triste nós somos. A espera vai fazer parte da nossa vida. E Abraão esperou. Esperou, ele com 100 anos de idade, ele continuou crendo. Agora uma coisa aqui que eu gostaria de destacar com vocês a respeito de adoração no sofrimento. Enquanto ele esperava, o que ele fazia? Dava glória a Deus. Senhor, faz 1 ano que eu te pedi, ainda não aconteceu, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Faz 5 anos, ainda não aconteceu, e o Senhor me prometeu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faz 10 anos, ainda não aconteceu, Senhor, eu te adoro, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, não há outro Deus igual ao nosso Deus. 10 anos ainda não aconteceu, Senhor, como eu te amo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, glorificado seja o teu nome. 15 anos ainda não aconteceu, Senhor, eu te amo, não há outro Deus igual a ti, Deus sobre todos, nada se compara a teu amor e a tua graça. 20 anos esperando, Senhor, eu confio em ti, as tuas promessas não falham, nada se compara a teu amor. 25 anos esperando, Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, que fiel é aquele que me prometeu, e eu continuo adorando, eu continuo dando glória a Deus, porque um adorador adora em meio à espera, adora dentro da sala de espera, adora a Deus em meio ao sofrimento. Aleluia, igreja, glória a Deus, amém. Jesus, louvado seja o teu nome. 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 19. Segundo Samuel 12, verso 19. Davi aqui ele recebeu uma promessa árdua, onde diz assim que seu filho recém-nascido iria falecer. O que ele faz? Ele jejua. Ele jejua, ele deixa de comer, ele fica orando, ele fica intercedendo, Senhor, que meu filho não morra. E aqui é um exemplo lindo do creio que nós acabamos de cantar. Eu creio até o fim, eu creio até o último segundo. Davi tinha uma promessa contrária aqui, do próprio Deus falando que o filho dele seria morto, mas ele ora mesmo assim, ele intercede mesmo assim, ele se tranca no quarto dele, ele não recebe comida, e ele ora, ele clama, ele jejua, ele busca o livramento de Deus em relação ao filho dele, até que chega um momento onde a adoração dele tem que ir para um outro nível. Ele ouve uma conversa ali, as pessoas estão com medo de avisá-lo, mas o filho dele, recém-nascido, por quem ele orou todos esses dias, acabava de morrer. E aí nós vamos para 2 Samuel capítulo 12, verso 19. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, ele compreendeu que a criança estava morta e perguntou. Agora ele vai enfrentar o processo de luto. A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Igreja, não dá nem para imaginar, né? Alguns já passaram por isso, né? Esse mês, o mês que nós sentimos aí perdas que apertaram muito nosso coração aqui na Ser Vivo. E aqui ele perde um filho recém-nascido. Imagina o quarto pronto, a expectativa, todo o processo de gravidez. Ele ora, e essa criança falece. E o que ele faz? Depois que ele vê o resultado, eu creio até o fim. Mas e se eu não vi minha vitória aqui? E esse bebê não for
liberto dessa doença, o que eu faço? Eu convido você para ir no verso 22. Ele diz assim, Davi, ele vai responder a sua pergunta. Verso 21. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Eles estranharam o processo de luto de Davi. Por que agora você está adorando a Deus? Não faz sentido. Enquanto a criança estava viva, Davi responde. Aí, aqui eles falando ainda, os conselheiros. Jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe? A música, né? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim, deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? E aqui a resposta do final da música. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Aqui ele percebe um consolo na adoração do luto, que é que ele vai encontrar a filha dele. Ela não teve a vitória aqui, mas a coroa de glória me aguarda ali, né? E se eu não vir a minha vitória aqui, a coroa de glória eu vou ver na eternidade. Então ele clamou, ele buscou, ele creu em Deus até o final. E eu não acredito, igreja, que ele orou sem fé. Ele orou, ele buscou. Mas como a gente vai entender os planos do soberano Senhor? Como que a gente vai discutir? Como que a gente vai julgar as coisas que Deus faz? Ele simplesmente adora a Deus em meio ao sofrimento. E ele responde, eu perdi aqui minha relação, perdi minha filha, mas um dia eu vou me encontrar com ela no céu. Eu tenho a esperança da glória. Por isso que nós devemos adorar a Deus sempre com essa expectativa. Se nós não tivermos a compreensão da glória, das mansões celestiais, da esperança, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, da eternidade com Cristo e com os nossos irmãos queridos, o apóstolo Paulo diz assim que nós somos o mais miserável dos homens. Mas nós não somos miseráveis, nós somos ricos, nós temos a riqueza da plenitude de Cristo dentro de nós. E o último, convido você, nem precisa, eu vou de cor, sofrimento extremo. Então nós passamos aqui pelo sofrimento da espera, passamos pelo sofrimento do luto, e agora o sofrimento extremo é o de Jó, onde ele perde os filhos, onde ele perde as finanças, onde ele perde a saúde. E aqui eu vou avançar um ponto, e talvez isso seja um tipo de sofrimento que a gente não está acostumado a falar. Ele sofreu muito, quando além de ter perdido os filhos, o dinheiro e a saúde, ele perde a sua reputação. Isso deve ter sido muito dolorido para Jó. Jó era o homem mais íntegro da terra. Imagina, passar um scanner de Deus sobre todo mundo e falar, ó, você é a pessoa mais santa de toda a terra. Era uma pessoa extraordinária. Era o primeiro colocado, era o campeão ali em integridade. E quando as pessoas viram aquela dificuldade dele, as pessoas começaram a julgar. Ah, Jó, você deve estar fazendo alguma coisa de errado. Ah, Jó, não fala assim com Deus. Ah, Jó, isso, Jó, aquilo. E a reputação dele cai ao chão. Alguma coisa que ele prezava. Então, um sofrimento extremo de Jó. E Jó responde assim, no capítulo 19, verso 25. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só que expectativa. A necessidade, igreja, de nós adorarmos a Deus no sofrimento da espera, assim como Abraão, no sofrimento do luto, assim como Davi, no sofrimento de quando todas as coisas caem ao chão, inclusive a nossa reputação, como fez o servo Jó, servo de Deus, amado de Deus. Eu vou dar um pulo com você lá para Hebreus capítulo 10, eu não vou dar só um pulo aqui, eu gostaria que você abrisse comigo, eu te espero um pouco. Só um pulo de uma passagem, porque uma passagem fica longe da outra. Mas numa compreensão, o Espírito Santo me direcionou há pouquíssimo tempo. Onde eu achava muito estranho isso, onde eu tinha uma dificuldade de entender, mas agora, o Espírito ali vai revelando, né, vai anunciando coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Eu creio que se Ele revelou para mim, Ele revelou para ser vivo, Ele revelou para você. Eu gostaria de dar esse passo aqui. Esse passo é importantíssimo. Tem uma das pregações mais famosas do John Piper, que ele diz assim sobre abraçar o sofrimento. É a primeira vez que eu olhei para aquilo, eu falei, que pensamento mais exagerado, né? Como assim?
A gente está treinado e acostumado a fugir, a correr do sofrimento. Mas de que maneira? Claro, uma maneira específica, como vocês vão ver aqui, nós devemos correr atrás do sofrimento e abraçar esse sofrimento. Hebreus capítulo 10, verso 32 a 35. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então havia uma escolha aqui, igreja. Havia uma escolha do seguinte: entre você negar e não ter uma fé ativa, ou de você aceitar a fé com toda a perseguição que ela traz em si. Então vamos imaginar o seguinte: nós estamos aqui, se inicia uma perseguição. Algumas pessoas são presas, os bens são tomados, e você ainda não foi preso, os seus bens ainda não foram tomados, e você olha para aquele irmão, diante daquele sofrimento, diante daquela perseguição por causa da fé que ele está vivendo, e a partir do momento que você olha para ele ali, você precisa tomar uma decisão: ou eu, junto com aquele irmão, eu abraço o sofrimento, e é nesse sentido que a gente precisa entender, ou eu levo a minha fé no outro nível, eu levo a minha fé de um jeito mais light, eu levo a minha fé de um jeito mais adaptado, eu deixo a minha fé para trás, eu não abraço o sofrimento, eu deixo o sofrimento para lá, mesmo que eu tenha que negar a Deus, mesmo que eu não precise mais estar com Ele. E aí de repente é preciso haver uma escolha pedida aqui. E aqui a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que essas pessoas, elas não só abraçaram o sofrimento, tinha a opção de eu abraçar o sofrimento ou não, mas o que eles fizeram? Eles se compadeceram dos irmãos que estavam presos. Eles foram visitar provavelmente esses irmãos, eles foram ajudar esses irmãos. Eles não só fizeram isso, mas eles abraçaram o sofrimento da seguinte forma: quando roubaram os bens deles, o que eles fizeram? Olha só o que a palavra diz: aceitaram alegremente o confisco de seus bens. A gente só entende o que é adorar a Deus no sofrimento quando a gente entende a alegria que Deus tem para nós, o consolo que Deus tem para nós. É preciso a gente mergulhar fundo numa compreensão menos infantil do Evangelho, menos utilitarista, que aqui é o Evangelho da caixinha de promessa: eu peço, eu recebo, e Deus Ele está ali para me servir, e eu exijo as coisas que eu quero. Não, Deus é Pai, Deus é soberano, eu estou para servi-lo, a minha vida é dele, e quando eu sofro por Ele, é uma honra, é uma alegria. E aqui eles alegremente aceitam isso. Então imagina alguém entrando na sua casa, quebrando suas coisas, levando suas roupas, sua televisão, seu computador, seu notebook, seu carro embora, e você com um sorriso no rosto: ah, glória a Deus, olha só, estão levando tudo embora. O que é isso, igreja? O que eles fizeram? Eles não apenas adoraram a Deus no sofrimento, mas eles abraçaram o sofrimento. Mas por que eles fazem isso? Essa é a grande questão. Porque se a gente não entender isso, parece uma grande loucura, né? Qual que era o motivo deles fazerem isso? E o texto responde: alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aleluia. A gente só vai caminhar em adoração em meio a sofrimento quando a gente tiver a convicção que nós temos bens superiores e permanentes. Mais importante do que o seu carro é os bens superiores e permanentes do céu. Mais importante do que aquela compra que você não conseguiu fazer e você está triste por causa daquilo, é o que te aguarda no céu. Mais importante do que um baita de uma casona, mais importante do que bens, do que tudo isso, a coroa de glória que está reservada para você no céu. A gente precisa entender que nós temos bens superiores e permanentes. Hebreus capítulo 11, verso 24. Diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo, abraçou o sofrimento, preferindo
ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E por que Moisés abraçou o sofrimento? Por que Moisés adorou em meio ao sofrimento? Por que Moisés preferia sofrer junto com o povo de Deus a ter os tesouros do Egito? A explicação, olha só, porque contemplava a sua recompensa. De novo, olha só, existe motivo para nós abraçarmos o sofrimento e adorarmos a Deus no sofrimento. Existe um motivo, existe uma recompensa eterna. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que provocar o sofrimento, tá? Por iniciativa própria. Eu vou procurar, eu estou buscando alguma coisa para sofrer hoje. Não precisa, elas vêm sozinhas, tá? Não se preocupe. Nunca vi ninguém na igreja falando: Deus, tua palavra diz, no mundo tereis aflições, cadê minhas aflições, Senhor? Hã? Você já viu alguém orando assim? Oh Deus, está faltando aflição, Senhor, está tudo bem, manda uma dor de barriga que seja, hã? Oh, manda alguém roubar meu carro, Deus, eu não estou aguentando. A gente não ora assim, né? Por quê? A coisa se cumpre, não é verdade? Muitas são as aflições, mas cumpriu, não precisei nem orar, né? Então a gente não deve ali buscar, mas quando o sofrimento vem, a gente abraça aquela situação, confiando na recompensa eterna que a gente tem em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, agora o exemplo topo aqui, para a gente fechar, tá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Será que Jesus abraça o sofrimento? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus Cristo olha para a cruz, assim como aqueles irmãos do capítulo 10 olharam para os outros irmãos sofrendo. Jesus olha para a cruz, assim como Moisés olhou para as riquezas da mesa de Faraó e para o povo dele sofrendo em meio à escravidão. Aqueles irmãos, hebreus do capítulo 10, escolhem o sofrimento. Por quê? Eles sabiam que teriam um bem maior. Aqueles irmãos, realmente eles criam na recompensa permanente e eterna. Moisés faz a mesma coisa. Poderia escolher as riquezas do Egito, mas por causa da recompensa que ele tinha em Deus, ele escolhe ser perseguido e ser escravo. E Jesus Cristo agora, ao olhar para a cruz, ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade. Eu escolho o caminho mais difícil, eu abraço o sofrimento. Por que Jesus abraçou o sofrimento? Hebreus capítulo 10, pela recompensa eterna. Hebreus capítulo 11, pela recompensa. Por que será que Jesus abraçou o sofrimento? Pela alegria que lhe fora proposta. Existia uma alegria, existia um prêmio, existia alguma coisa atrás do sofrimento. Então, quando nós entendemos isso, talvez nós possamos chegar ao ponto, igreja, de fazer igual ao Paulo: mas eu me glorio nas minhas tribulações, pois eu sei que elas causam em mim um peso de glória. Não podemos comparar as tribulações do tempo presente com aquilo que será revelado. A gente começa a viver debaixo desse entendimento. E quantas vezes, igreja, nós passamos por isso? Uma vez me disseram assim: eu fui demitido do meu trabalho, porque eu sou honesto, eu não fiz uma estrutura de corrupção, mas eles sabiam que eu conhecia aquela estrutura, e eu fui demitido do meu emprego. E durante 5, 6 anos que eu ouvi isso, a única resposta que eu tinha era a seguinte: vale a pena servir a Deus, que já é uma ótima resposta. Vale a pena ser perseguido, porque você ama a Deus. Vale a pena sofrer a injúria, porque em meio a escolhas difíceis, você escolheu o mais difícil, porque o seu coração está centrado em Deus. Vale a pena não se corromper. Vale a pena ser luz do mundo e sal da terra. Vale a pena viver aquilo que Jesus mandou a gente viver. Vale a pena sofrer por Cristo. Mas hoje em dia, olhando para tudo isso e olhando para a adoração em meio ao sofrimento, eu poderia dizer para essa pessoa: hoje abraça o sofrimento.
Abraça essa tristeza, abraça essa injúria. Abraça tudo isso, sabe por quê? Porque você tem uma recompensa eterna te esperando. Abraça tudo isso, sabe por quê? Porque os nossos irmãos lá de Hebreus capítulo 10, eles abraçaram tudo isso. Abraça tudo isso, sabe por quê? Porque Moisés, ele abraçou tudo isso. Abraça o sofrimento, sabe por quê? Porque Jesus nos escolheu e abraçou a cruz do Calvário e morreu por nós. Então abraça o seu sofrimento e adora a Deus em meio ao sofrimento, em meio à perda, em meio ao luto, em meio à dor, em meio às coisas que você olha e você fala: Deus, porque essas coisas aconteceram na minha vida? E o sofrimento vem, e a humilhação vem, e a vergonha vem. Abraça a vergonha, abraça o sofrimento e adora a Deus, crendo na recompensa que Ele preparou para você, que é grande, que é poderosa. Quantas vezes os jovens precisam abraçar o sofrimento? Abraçar o sofrimento de abrir mão de um relacionamento que você sabia que não era de Deus, é sofrido. E aí é preciso abraçar o sofrimento e adorar a Deus. Abraçar o sofrimento no momento que você é excluído, porque você não toma aquelas práticas. No momento que você é julgado, abraçar esse sofrimento. Mas quando nós abraçamos esse sofrimento, igreja, não significa uma vida de derrota. Significa que quando nós abraçamos esse sofrimento, nós chegamos naquele mesmo estado que estavam aqueles irmãos de Hebreus capítulo 10, em meio ao sofrimento, o Espírito Santo nos dá alegria, um bálsamo de alegria. A alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Era na prisão, era injustiçado, era perseguido, que Paulo escreveu aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu lhes digo, alegrai-vos no Senhor. Ele abraçava o seu sofrimento, e ele se alegrava, e ele adorava. É esse o evangelho que Jesus tem. Não é o evangelho que tem que se adaptar a nós, não é o evangelho de exceções. É um evangelho onde nós temos que fazer escolhas difíceis, onde muitas vezes vai haver perseguição, mas dentro dessa perseguição, nós precisamos abraçar o sofrimento de fazer a coisa certa, de continuar com o nosso ministério, de acreditar na vocação de um Deus que nos chamou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa mensagem de Deus que ecoa pela eternidade. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com você até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. Quando aqueles jovens entraram na fornalha, Jesus estava com eles na fornalha. Por isso que nós podemos abraçar o sofrimento, porque no meio do sofrimento Deus está. O que nós não podemos, igreja, escolher de maneira nenhuma é abrir mão do sofrimento e abrir mão de Deus junto. Esse é o verdadeiro sofrimento, quando nós abrimos mão de Deus. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma história mais recente de Horácio Spafford. Ele nasceu em 1828, era um cidadão americano. Ele era um advogado. Ele começou a investir ali porque Deus o fez prosperar. Era um irmão cristão. Ele começou a investir em imóveis. Ele investiu em muitos imóveis na região de Chicago. Ele se casou, tinha um casamento sólido, amava a sua esposa, e ele teve 4 filhas. Olha que coisa extraordinária, né? Eu tenho a Sara aí, sou apaixonado por ela, né? Vocês que têm filhos aí, vocês que não têm, em nome de Jesus, que 2021 seja um ano de liberação aí para alguns casais, né? Ele tinha 4 filhas: Anne, Margaret, Elizabeth e Tanita. E lá, quando ele tinha quase 50 anos, ali 40 e poucos anos, em 1871, em Chicago, acontece um dos maiores incêndios da história. E muitos imóveis, que o Horácio Spafford tinha comprado, eles são queimados. E o Horácio Spafford, o que ele fez? Ele escolheu um bairro, e naquele bairro ele comprou mais imóveis. E naquele bairro onde ele comprou mais imóveis, foi onde o fogo mais se alastrou. O Horácio Spafford perdeu muito dinheiro, em 1871. Depois, em 1873, ele era muito amigo de Dwight Moody. Ele pensou o seguinte: eu vou fazer uma viagem, morava nos Estados Unidos, até a Inglaterra, e eu vou aproveitar para descansar,
levar a minha família, né? E além de levar a minha família, eu assisto uma pregação do Moody. Olha que passeio legal. Ele foi lá e no meio do trabalho dele aconteceu alguma coisa, lá em novembro de 1873, 2 anos depois do incêndio. Aconteceu alguma coisa que o prendeu no serviço, então ele não conseguiu sair. O que ele disse para a esposa? Ele disse para sua esposa o seguinte: vai com as meninas. Então pega o navio, vai com as meninas, e eu vou depois. Estou aqui resolvendo umas coisas de trabalho, mas pode esperar que eu vou. Adianta as férias de vocês. Então vai a sua esposa com a Anne, com a Margaret, com a Elizabeth, com a Tanit, vai lá junto as 4 meninas, que ele viu crescer, né? Ele acompanhou, que ele amava. A sua esposa toma um navio, que sai dos Estados Unidos e vai até a Inglaterra. Passa-se alguns dias, né, que a viagem não era rápida igual hoje, e chega um telegrama para ele. Ele soube do naufrágio daquele navio, e naquele telegrama sua esposa manda uma mensagem, que ficou histórica. Ela disse assim na mensagem, bem pequenininha: salva, porém sozinha. Então, quando Horácio Spafford recebe aquela mensagem, aquele telegrama, ele percebe que a sua esposa estava viva, mas a Anne, a Margaret, a Elizabeth, a Tanit, as 4 filhinhas dele, todas estavam mortas. E eu não consigo medir ou imaginar o sofrimento de Horácio Spafford diante dessa situação. O que ele faz? A sua esposa estava lá e ele não podia deixá-la sozinha. Ele pega um navio e ele vai em direção à sua esposa. E quando ele estava viajando, ele passa bem em frente ao acidente. E ali possivelmente ele foi informado que o acidente tinha sido ali. E no momento de muito luto, muita dor que Horácio Spafford estava passando, ele escreve uma canção. E essa canção, ela ecoou até os dias de hoje. E essa canção, ela mostra, ela expressa de uma maneira bem direta tudo aquilo que eu trouxe para vocês nessa manhã. O título dessa canção em inglês é It is well with my soul. Mais ou menos, tudo vai bem com a minha alma. Tudo vai bem com a minha alma. E quando ele passou por aquele lugar, ele sentiu um consolo do Espírito Santo. E nós traduzimos essa canção. A igreja cristã brasileira traduziu, e essa canção ela é cantada, e você possivelmente conhece ela. E ela diz assim: se paz, a mais doce, me deres gozar, ou se dor, a mais forte sofrer. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, que apesar das aflições, que feliz com Jesus eu sempre sou. Eu sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Eu creio que essa é uma expressão de adorar a Deus em meio ao sofrimento. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse instante.